Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos conversar sobre inovação. Um tema fantástico, um tema interessantíssimo e, ao mesmo tempo, difícil de se tratar, né? Muitas pessoas têm uma visão meio de panaceia da inovação, né? Que ela tudo resolve, tudo resolverá, sendo que o buraco é mais embaixo, né? Conforme a gente vai conversar hoje, né? E para falar desse assunto, eu recebo aqui dois grandes conhecedores, talvez dos maiores especialistas do tema no Brasil e no mundo também, o Lucchesi, o Gordon. Grande prazer, uma honra recebê-los aqui. E antes de mais nada, eu vou passar a palavra já para vocês se apresentarem um pouquinho, falarem um pouquinho da trajetória de vocês, para a gente começar o nosso bate-papo, começando pelos mais jovens, pelo Gordon. Seja muito bem-vindo, Gordon. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite aí de poder participar aqui do Missão Desenvolvimento. Eu, rapidamente, né, eu sou economista, sou formado pela FEA USP, assim como você, tenho mestrado e doutorado pelo Instituto de Economia da UFRJ, lá onde eu estudei bastante essa parte de política de inovação, o papel do Estado, os diferentes instrumentos para estimular a inovação, tão relevante, tão importante, né? A gente não consegue ver nenhum país desenvolvido que não tenha uma política de inovação e que o Estado tem um papel ativo de estimular o setor produtivo, conectando com o setor produtivo. Tive depois o prazer de trabalhar na Confederação Nacional da Indústria, na CNI, onde o Rafael é diretor. Trabalhei no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações também, no Ministério da Educação, e fiquei por quase 8 anos como diretor da Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. A Embrapi é uma instituição que apoia a atividade de inovação no setor produtivo, conectando com que tem melhores centros de pesquisa de inovação, de universidades, dos institutos senais de inovação e de outros, né? Tive o prazer de participar da criação, da concepção e do amadurecimento da instituição, e recentemente estou como secretário executivo da ABDE, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento, que representa os bancos de desenvolvimento do país, BNDES, Banco de Desenvolvimento de Minas, Banco do Brasil, agências de fomento, cooperativas de crédito, o SEBRAE e a FINEP. Então, estou nessa agenda também, sempre de desenvolvimento econômico, pensando aí o país. Então, rapidamente, me apresentando é isso, Paulo. Boa, Gordon, você realmente já passou por todos os lugares que são relevantes para se discutir, para se tratar de inovação no Brasil. Agora vamos passar a palavra para o Lucchesi, dar também aqui um oi para a galera, para falar um pouquinho do que ele tem aprontado. O Lucchesi, que é sênior aqui, né? Um dos grandes conhecedores e participantes desse processo no Brasil, né? Com conhecimento teórico, prático, aplicado. Seja muito bem-vindo, Lucchesi. É prazer ter você por aqui. Obrigado, Paulo. Um prazer estar com vocês aqui, estar com o Gordon. Eu sou economista também, formado pela Universidade Federal da Bahia, sou professor universitário, fui secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. E nesse período, nós criamos o Conselho Nacional de Secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação e também o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa, o que deu maior capilaridade para o Sistema Nacional de Inovação Brasileiro. Nesse período, eu integrei o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do Brasil. Depois, eu estou na Federação das Indústrias, onde desempenhei funções na área de inovação, de ajudar a construir a mobilização empresarial pela inovação. Reputo ser a maior iniciativa de parceria público e privado, criando uma plataforma de mobilização privada, bem como de aperfeiçoamento da agenda de política pública. A MEI, hoje, ela reúne mais de 400 CEOs que lideram essa agenda com muita dedicação, com uma construção muito firme da agenda de inovação e também da agenda de recursos humanos qualificados, que tem um papel central nessa agenda. Desde 2010, eu assumi as funções de diretor de Educação e Tecnologia na CNI, a Diretoria-Geral do SENAI, e sou diretor superintendente do SESI. E nessas atividades, a gente tem feito um trabalho importante. O SENAI, por exemplo, é a maior instituição brasileira de formação de educação profissional, mas já vinha se constituindo como
a maior infraestrutura de TIB para a indústria, né? De serviços técnicos e metrológicos para a indústria brasileira. Nesse período, nós criamos um programa de modernização do Senai e criamos uma rede de institutos de inovação e tecnologia com o apoio do BNDES, que era então pelo professor Luciano Coutinho, esse sim, uma das maiores autoridades para falar sobre inovação no Brasil, e que teve um papel extremamente estratégico nessa agenda. Nós já investimos aproximadamente 4 bilhões de reais na montagem desses institutos. Nós temos 26 institutos de inovação e 60 institutos de tecnologia, que constitui a maior rede metrológica brasileira na parte de serviços. Desculpa a minha ignorância, Lucchesi. Explica um pouquinho por que a ideia de metrológica. Desculpa uma pergunta de ignorante, mas só para esclarecer aqui para o pessoal. Bom, a normalização e conformidade, ela tem um papel central na produção industrial, inclusive na cadeia de comércio exterior. Você não exporta, vou dar um exemplo muito simples, você não exporta parafuso para a Alemanha, que está comprando a porca da Austrália, se você não tiver metrologia. Então, a metrologia ela tem um papel fundamental de base tecnológica, por isso o termo TIB, né? E isso tem um papel importante para assegurar alto padrão de eficiência na produção industrial. Seria o seu primeiro andar. Então, toda a parte de serviços nós fazemos, e nós já desempenhávamos, nesse período, um papel estratégico de apoiar a indústria na solução de problemas complexos. Hoje, com essa rede de inovação, nós temos cases centrais. O robô mundial da Shell, o robô autônomo para a administração de águas profundas, foi desenvolvido no Senai de Inovação, que também é uma unidade Embrapi. Aqui ajudei aí junto com o Gordon a conceber e implantar. Esse robô ele tem capacidade de perfurar lá em profundidades absurdas, imagino, né? Não perfurar, né? Porque ele não é uma máquina de perfuração. Ele vai fazer a gestão. Então, ele é um robô inteligente, ou seja, autônomo, e ele reduz a 1/3 o custo de administração de uma árvore de Natal molhada, num poço em alta profundidade, porque ele vai ficar lá submerso durante meses, numa lâmina d'água de 1.500, 2.000 metros. O primeiro centro de computação quântica do Brasil e da América Latina está no Instituto Senai de Inovação, que tem também o maior supercomputador. Robôs snacks, que são aqueles robôs cobras que vão operar em alta complexidade para automação industrial, são também Senai. O robô para pintura de casco, desenvolvido para a Petrobras, com um ganho de eficiência de centenas de vezes frente aos processos anteriores, foi desenvolvido também pelo Senai. O primeiro satélite brasileiro foi desenvolvido no Instituto Senai, em Santa Catarina, com uma tinta regenerativa para a GM. Então, são alguns exemplos, Paulo, dessa rede que tem dado uma contribuição enorme à infraestrutura de inovação. Boa parte desses centros Senais são também unidade Embrapi, que reputo ser a melhor agência de apoio à inovação no Brasil. Boa, incrível. Eu queria chamar o Gordon aqui para a conversa. Acho que a gente poderia falar um pouco do panorama, da evolução de todo o sistema brasileiro de inovação, que eu acho que culminou com a criação da Embrapi, né? E só destacar que as pessoas têm uma visão meio idílica assim, da inovação, né? Que é uma pessoa que acorda lá, vai na garagem da casa dela, tipo Steve Jobs, ele tem uma ideia genial, ele pega ali umas peças e junta umas coisas e tem uma super sacada, quando na verdade o campo da inovação ele é muito mais difícil, muito mais árduo, é um campo de guerra, né? Em que você está competindo com grandes empresas no mundo, em que os custos são enormes, os riscos de se inovar são gigantescos, porque você pode simplesmente jogar dinheiro fora, né? Então eu pedi para o Gordon falar um pouquinho do panorama da inovação no Brasil. Eu sei que é uma
é um pedido meio assim de um esforço hercúleo, né, de você fazer um mapa, um panorama, mas acho que seria legal de falar um pouco do que a gente já avançou, né, o Lucchesi já deu exemplos interessantes, mas para as pessoas terem uma visão geral, né, do cenário de inovação no Brasil, para depois a gente falar mais dos desafios e tudo mais. Legal, Paulo, boa pergunta, né? E realmente é uma pergunta complexa, né? Mas eu acho que você falou uma coisa importante, né? Que inovação não é algo simples. O próprio Steve Jobs não foi uma coisa genial, né? Ele teve ali, para todas as tecnologias por trás do iPhone, tiveram o apoio do Estado americano e o apoio de uma série de centros de pesquisa ali nos Estados Unidos, e da CIA e do DARPA, né? Então, acima de tudo, a inovação é uma ação que tem que ser, como diz a Mariana Mazzucato, uma ação simbiótica entre o Estado e o setor privado, né? Tem que ter uma parceria entre ambos, o Estado montando uma série de políticas públicas que vai estimular o setor privado. Aqui no Brasil, a gente tem um cenário um pouco complexo, né? Com uma certa dificuldade de ter políticas públicas que realmente estimulem a atividade de inovação. São poucas as ações que foram feitas de construção de política pública. Historicamente, a gente pode falar de alguns casos exitosos, como a Embraer, que vocês já comentaram aqui no Missão de Desenvolvimento, algumas ações ligadas à Petrobras, mas são poucas ações de política pública que realmente estruturaram e ajudaram o país, né? Nós temos políticas hoje, não temos uma política hoje de inovação, o Brasil está super atrás dos rankings de inovação, a CNI participa aí do Global Index, depois o Rafael pode dar os dados, que mede a nossa taxa de inovação. Apesar de todas as críticas que pode se ter a índices, o Brasil está lá atrás. Nós não temos, assim, nós temos algumas empresas que fazem um trabalho como a VEG, que tem conseguido fazer, vocês também entrevistaram eles aqui, fazer alguns trabalhos interessantes, mas do ponto de vista de política pública, a gente não tem uma política estruturada onde o Estado faça como fazem nos outros países, né? Nós não temos isso. Então, se a gente for olhar, e nem vou falar de China aqui, né, porque é um mundo absolutamente diferente do nosso, não dá nem para a gente comparar, mas estou falando aqui, por exemplo, se for comparar países, digamos assim, tradicionais como Estados Unidos, Israel e Alemanha, o que esses estados fazem para apoiar o setor produtivo, para ser mais inovativo, é algo que a gente não vê no Brasil. Então, alguns exemplos básicos, né? E vou fugir aqui dos Estados Unidos, todo mundo tem falado muito dos Estados Unidos por causa da repercussão de tudo que a Mariana Mazzucato tem falado, mas vamos para Israel, por exemplo, né? Um estado que hoje mais investe em relação ao PIB em P&D, e onde você vai ver como o Estado tem um papel estratégico para estimular as políticas públicas lá. Então, chamam de Startup Nation, os israelenses não gostam de chamar de Startup Nation, gostam de chamar de Technological Nation. Por quê? Porque o Estado lá estimula. Então, você tem autoridades lá de inovação apoiando com recursos não reembolsáveis, subvenção econômica, as startups da região. Você tem um setor militar... Desculpa interromper, mas eu vi que acho que até o Waze, né? O Waze que a gente usa no trânsito saiu lá de uma empresa de Israel, né? Uma unicórnio israelense. Exatamente. É fruto de pessoas que estavam no exército israelense, que foram apoiadas pelo exército israelense por essa tecnologia. Então, eles têm um papel, tem uma coisa que eles divulgam muito pouco, mas eu gosto de falar, das vezes que eu fui em Israel, inclusive, algumas das vezes que eu fui, foi organizada pela CNI organiza imersões para os sistemas de inovação muito interessantes, e tem uma coisa que eles fazem, as grandes empresas, até um tempo atrás, quando iam lá, então, grandes empresas multinacionais iam se instalar em Israel, o Estado israelense pagava 40% do salário, 40% do salário dos técnicos de P&D das grandes multinacionais. Elas vão para lá, e vamos beneficiar desse ecossistema de inovação, onde eu assisti também a apresentação do JVC, que é de defesa, né, Gordo? Fora as encomendas sem falar as encomendas de defesa que mobilizam o ecossistema, né, gigantemente lá. Eu me lembro de eu sentar lá com uma apresentação brilhante da pessoa do JVC, que é o 10º maior VC do mundo, israelense, e ele mostrava uma figura de quando eles entravam, né, para apoiar, né? Não, Venture Capital apoia. Eles só entravam depois que o Estado israelense entrava. Eles deixavam isso claro lá. Eles deixavam isso claro, tá lá. O primeiro risco quem toma é o Estado. Aí o Venture Capital ele toma um risco mais marginal, né? Exatamente. Depois de várias vezes aquela startup errar, morrer, ser financiada pelo Estado israelense, eles entram, né? Eles têm uma série de centros, e aí, por exemplo, aí, mudando um pouquinho, né? Então, assim, tem uma política pública estruturada, que o Brasil não tem, com instrumentos corretos, né, Paulo? Por exemplo, se eu vai analisar o Brasil, duro falar isso, mas o nosso principal instrumento para inovação é crédito.
crédito não é um bom instrumento para inovação. Então, historicamente, o Brasil não tem um instrumento como subvenção econômica, como não reembolsável. E não é que é só que assim, o instrumento existe, mas não existe recurso para isso, não é recurso estável para isso. Então, um ano tem, outro ano não tem. Como é que o empresário vai investir em inovação, que tem risco, e ele sabe que ele precisa do apoio do Estado, se ele não tem esse instrumento, ele não sabe se num ano vai ter, se no outro ano não vai ter. Às vezes ele consegue a aprovação do projeto, mas depois no outro ano o recurso não chega. Então, você não tem compra pública, como colocou o Rafael, né? Lá em Israel tem compra pública. Então, você tem uma dificuldade muito grande de ter uma política pública com instrumentos aqui. Outro caso da Alemanha, né? E aí depois o Rafael pode até falar melhor que eu sobre isso, que é, por exemplo, o caso do Instituto Fraunhofer na Alemanha, né? Que são considerados a base para apoiar a indústria alemã. São centros de pesquisa com alta competência que são apoiados, são centros privados, digamos assim, apoiados com recurso privado, o recurso público, o setor bota lá o que chamam de basic funding. Eles falam que é um modelo assim, um terço público para basic funding, um terço do setor privado e um terço que eles falam que é dos centros de pesquisa, porque na verdade é mais um terço público, porque eles captam esses recursos de programas públicos de apoio, né? Para quê? Para criar o melhor centro da Alemanha para apoiar o setor privado, com foco na demanda do setor privado. Então, você tem instrumentos de sempre focando para a demanda, seja a demanda privada ou para apoiar a demanda pública com compras públicas, mas apoiando a interação do setor privado. No Brasil, a gente não tem esses instrumentos, não tem essa interação. A Embrapi vem para tentar exatamente fazer algo semelhante ao que faz a Fraunhofer na Alemanha, semelhante, não igual, e aí pegando os melhores centros de pesquisa espalhados pelo país, né, conectando com a demanda do setor produtivo, que é importante, né, aqui são aqueles que conhecem o dia a dia, então o governo coloca um terço do recurso para apoiar o projeto, diminuir o custo, o risco e a incerteza, aí risco e incerteza são coisas diferentes, né, risco você quantifica, incerteza você não consegue precificar, você não consegue quantificar, inovação é inerente à certeza, então você seleciona os melhores centros, se eu não me engano, são 15 institutos senais de inovação que fazem parte dessa rede, institutos senais de inovação do Senai fazem parte dessa rede, 17 universidades federais, institutos federais e outros. Quando foi criada a Embrapi, Gordon? O ano, você se lembra? Lembro. Eu estava lá. A Embrapi é criada em 2013, né? Ela começa a operacionalizar em 2014, mas, na verdade, ela começa a ser gestada em 2011. O ministro Aloysio Mercadante começa a gestar essa ideia, muito de uma provocação feita pela MEI, pela Mobilização Empresarial para a Inovação, a qual o Rafael coordenava, né, foi um dos responsáveis. O Rafael foi o primeiro diretor-presidente ali da Embrapi, e a Embrapi surge, ela começa a funcionar mesmo em 2013, tem um projeto piloto, deu certo, começa em 2013, e começa a apoiar, e faz exatamente essa interação de centros de pesquisa e empresa tão importante, né? Então, o Flatfish, da Shell, que o Rafael contou, foi um projeto apoiado pela Embrapi. Esse robô chama Flatfish, é isso? Flatfish, exatamente. Ele foi apoiado, que é esse robô que faz inspeção submarina, que ele tem um diferencial absurdo, porque os robôs antigos só não subiam, passar informação, ele consegue mandar as informações lá embaixo. O antigo era o robô tartaruga, precisava respirar lá na superfície. Esse daí Exatamente. Esse, por exemplo, cai uma pedra, cai uma rede, ele consegue desviar, mudar o caminho, tem inteligência, tudo desenvolvido ali no Senai Cimatec na Bahia, fez com que tivesse que ter uma empresa que se instalasse na Bahia para produzir, então você trouxe também para ter produção local, nacional, né? O primeiro satélite feito pela Visiona, lá no Senai também, foi apoiado pela Embrapi, uma parceria também, que é o primeiro microsatélite que vai ser lançado agora em órbita. Então, tem vários projetos nesse estilo que a Embrapi está fazendo, conectando exatamente esses mundos, que muitas vezes tem dificuldade, mas a dificuldade muitas vezes também é porque você precisa de um instrumento correto. Recurso não reembolsável, que traga as empresas. E um modelo muito importante, Paulo, é a agilidade do instrumento. Projetos são contratados, em média, em 2 meses, mas tem projetos que é contratado em 3, 4 dias. É muito ágil o modelo da Embrapi. O ciclo dos produtos, você pode ver hoje, tem produto que dura 8 meses. Se você tem 6 meses para aprovar um produto, 1 ano para receber o recurso, você perdeu um ciclo competitivo, né? Eu queria perguntar até para o Lucchesi, se a gente puder explorar agora, já que você começou a falar dos abacaxis aí, dos gargalos, né? E do financiamento também, na visão do Lucchesi, quais são as pedras no nosso sapato aí, em termos do que falta fazer? Porque eu acho que a gente avançou muito, assim. Claro que você falar de Israel e Alemanha é covardia, aí você já quer acabar com o programa aqui, porque você trouxe... Ainda que você não falou de China, né? Mas
olhando para frente, assim, quais são os passos que a gente precisa dar a partir dessa estrutura que a gente já construiu, Lucchesi? Ô Paulo, você tocou num ponto, o copo está meio cheio, meio vazio, foram feitas muitas coisas, mas eu acho que o Gordon colocou uma profusão de informações que seria interessante a gente enxergar isso como um filme. Por que estamos assim? Nós estamos há um ano, Paulo, de completar 200 anos de Estado Nacional. Então, certamente, isso vai pautar o debate brasileiro. E o Brasil vai deitar no divã e vai fazer a seguinte pergunta: quando nós fomos bons, já que a gente passa por uma crise grande e tal, estamos regredindo economicamente em vários aspectos e socialmente também. Durante 50 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, à frente, inclusive, do Japão. Entre 1930 e 1980, o Brasil liderou as taxas de crescimento. Era uma economia pequena, mas ela vinha se desenvolvendo de forma mais acelerada. E aí nós tropeçamos na captura da dívida externa e na macroeconomia, e depois nos problemas decorrentes da estabilização. E as políticas públicas voltadas para corrigir essa distorção acabaram mudando a hierarquia da agenda de políticas públicas, que se refletiu também numa mudança do modelo de pensamento de como conduzir o desenvolvimento brasileiro. Então, nós tivemos, durante 50 anos, nós poderíamos definir a agenda de política pública brasileira voltada para uma moderna manufatura. A coisa que se esgota por conta dessas crises a partir dos anos 80. E, curiosamente, os países que começam a mais crescer a partir daí são os que pegam o bastão de constituir uma moderna manufatura, como China e os tigres asiáticos, que era uma nomenclatura usada à época. A China é o mamute, né, asiático, né, porque ela é tão grande, então ela tem um peso muito mais forte em todas as suas decisões. Aí uma imagem serve para ilustrar bem isso. Em 1980, o Brasil produzia 29 milhões de toneladas de aço e a China 36 milhões. O Brasil é o maior produtor de minério de ferro. Hoje, o Brasil quase chegou à posição da China, de 1980. Nós produzimos 34 milhões de toneladas de aço e a China produz mais de 900 milhões de toneladas de aço. Isso dá uma ideia de como o Brasil perdeu a terceira revolução industrial. Aliás, desculpa interromper, exportações também. A gente exportava 20 bilhões de dólares e a China também. Hoje a China exporta mais de 2 trilhões e meio de dólares, enquanto que o Brasil foi para 240 bi de dólares. Né? Isso, exatamente. Eu acho que isso dá uma dimensão, Paulo, de como a gente perdeu a terceira revolução industrial, que permitiu você coordenar a produção e distribuir a produção com territórios que antes não eram possíveis. Você conseguiu globalizar a produção. E a China acabou sendo o grande vencedor desse processo, tanto que é hoje uma superpotência em ascensão. Mas esse ponto é importante para conectar uma coisa que o Gordon falou, que é a coordenação da política macroeconômica sobre todas as outras políticas. E ela não é neutra. Ela cria uma lógica de um rentismo improdutivo brasileiro, que tem um setor financeiro moderno, mas é absolutamente disfuncional com uma agenda de desenvolvimento. E, na verdade, ela acaba criando uma agenda negativa a ela por termos o dinheiro mais caro do mundo, as taxas de juros mais elevadas do mundo, numa atividade que é regulada pelo Estado. Então, isso, obviamente, traduz uma hegemonia que é uma hegemonia anti-manufatura, anti-desenvolvimento industrial. Para não falar do câmbio apreciado também, que o câmbio apreciado machuca demais as manufaturas. E isso é cíclico, né? Mas que tem a ver com os objetivos de você criar uma subordinação de todas as políticas à estabilização, como se a estabilização fosse um propósito em si. É claro que a inflação ela é destrutiva para os agentes econômicos,
mas existe uma agenda superior e mais importante que essa. Você não vai ter um país, não existe na história, o Gordon tocou nisso também, nenhum país se desenvolve sem uma ambição das atividades econômicas mais modernas. E nós estamos, nos últimos anos, fazendo uma especialização regressiva. Nada contra o agronegócio, é extremamente importante, mas você não vai ter uma agenda que suporte uma visão de desenvolvimento sustentável para o país de 8 milhões de quilômetros quadrados e 200 milhões de habitantes, sem uma agenda voltada para a moderna manufatura. É claro que as nossas vantagens competitivas do agronegócio têm que ser exercidas plenamente. E isso é uma bênção. Mas não pode ser só isso. Até porque a gente vai estar muito mais expostos às oscilações dos ciclos dos preços das commodities, criando crises e recessões dramáticas que vai ser mediada por esses ciclos. Então, você ter uma base industrial com um mercado pujante, como é o brasileiro, é extremamente importante, inclusive para a estabilidade socioeconômica e sociopolítica, além de uma agenda nacional importante. Até, só aproveitando um gancho, Luquezzi, até para devolver a palavra para o Gordon, sempre me pareceu que as atividades de inovação, elas acontecem fundamentalmente no setor industrial e manufatureiro, porque eu sempre tive uma visão dessa de, vamos dizer assim, da classificação setorial da inovação, né? A inovação, 70% dela é feita pela indústria, no Brasil e nos Estados Unidos. Só para assim... É isso, essa é a pergunta, você já respondeu. Então você já respondeu. A pergunta que eu ia fazer era essa mesmo, porque eu já consultei vários mapas, enfim, de patente, setorial, mas obviamente que vocês são os grandes especialistas, mas eu tinha uma ideia, mas não tinha esse número. Então, 70% realmente mostra que se você não tem o setor manufatureiro complexo, industrial complexo, muito provavelmente a atividade de inovação será bem mais reduzida. Mas eu queria passar para o Gordon, fazendo um gancho nisso tudo que você falou, e conectando com a questão também das tecnologias estrangeiras e das multinacionais, né? Porque eu acho que a gente teve um avanço muito grande nesse período, vamos dizer assim, glorioso do Brasil, dos 30 aos 80, em termos de avanço industrial e até mesmo de avanço nas inovações brasileiras, mas o nosso grande desafio sempre foi competir com as inovações estrangeiras, né? Ao mesmo tempo aprender, né, com as inovações, com as multinacionais e com o aprendizado técnico, tecnológico do resto do mundo, mas um aprender em que a gente aprenda e também faça, seja capaz de fazer, porque uma coisa que sempre me preocupou muito é essa ideia de que a gente vai importar toda a tecnologia, né? Não, a gente precisa produzir tecnologia no Brasil e também importar a tecnologia, mas a gente não pode abrir mão de produzir nossa própria tecnologia. Então, a pergunta que eu faria para o Gordon, e depois queria ouvir o Luquezzi também, é como fazer essa interação com as multinacionais? Porque as multinacionais também não vão entregar, obviamente, de bandeja para a gente as tecnologias delas, não vão transferir as tecnologias delas para as nossas empresas, né? Então tem até uma relação tensa aí, em que a gente precisa aprender com elas, precisa colaborar, mas também precisa competir. Quer dizer, como é que faz isso, hein? Essa pergunta é fantástica. E eu vou te responder, começando dando dois exemplos para responder. Eu vou dar o exemplo primeiro da Bosch aqui no Brasil. A Bosch, ela está desenvolvendo tecnologia no Brasil, e aí ela foi no primeiro, onde o Brasil tem demanda para desenvolver tecnologia. A equipe interna falou, onde a gente vai conseguir trazer desenvolvimento tecnológico para tirar o core. Não adianta querer tirar o core lá da sede da Bosch na Alemanha, porque eles não vão. O que a gente pode, o que o Brasil tem? E aí, dois setores onde a Bosch está desenvolvendo tecnologia. O setor agro aqui no Brasil, porque o setor agro brasileiro não é o setor agro alemão, e o setor de mineração. Então, estão fazendo ponta da ponta, né? Estão fazendo lá com a rede Senai, muitos projetos, o Instituto Senai de Sensoriamento em São Leopoldo, tem feito uma série de projetos apoiados pela Embrapi, com o pessoal da Bosch nessa área agro. Por quê? Porque é um agro desenvolvendo realmente máquinas, né? Não é desenvolvido coisa assim para o setor agro, né? Mas realmente máquinas para o setor agro. Outro exemplo que eu vou te dar é a General Motors. O que a General Motors falou? Nós queremos trazer P&D para cá. Mas não adianta eu querer competir fazendo carro. Onde a GM lá não está investindo em P&D? Ferramentaria. Você fala, ferramentaria, negócio do século passado. Mas eles estão investindo na ferramentaria 4.0. E por acaso, não é porque o Luquezzi está aqui, mas esse projeto é desenvolvido também no Instituto Senai de Inovação Laser lá em Joinville. É
levantando a bola do Senai, mas realmente é muito competente. E olha que interessante esse projeto. O pessoal de Michigan, esse projeto da GM gerou 3 startups brasileiras. Essas startups estão sendo demandadas por Michigan para levar o projeto instalado daqui para Michigan, projeto de ferramentaria. Assim, rapidamente, o projeto é o seguinte, os carros da GM têm 4.200 pontos de solda, tá? Nos carros mais seguros que tem. E, tradicionalmente, eles monitoram isso por amostragem. Eles desenvolveram, através de inteligência artificial, machine learning, um sistema de monitorar todo o carro. Isso vai mudar todo o processo. Então, como é que a gente faz para atrair as multinacionais para cá? Né? Como é que a gente faz como fez Israel, não vou dizer como faz a China, porque é outro paradigma, de novo, não vou entrar, não dá para a gente fazer que nem a China, né? Mas você tem que ter os seus instrumentos para atrair algumas decisões delas para cá. Então, usar a demanda pública, por exemplo, você poderia trazer. Se você traz a sua demanda para cá, se usa a compra pública do setor de saúde, você vai trazer, por exemplo, o centro de P&D da Siemens para cá. A Siemens já tem algumas coisas de P&D aqui, por quê? Porque o SUS, 50% das compras da área de saúde é o SUS é gigante, eles vão vender, então eles já tem aqui. Se você consegue organizar um instrumento chamado compras públicas que o Brasil, infelizmente, não executa, eu não vou dizer que nunca, vou dizer assim, raramente executa compras públicas, você consegue atrair. Se você tem os instrumentos corretos para o cara sentir que tem um ambiente aqui de inovação, ele também. E, obviamente, o fator principal chama-se crescimento econômico, ligar a política macroeconômica com isso, que os caras vêm para cá. Né? Entre desligar a fábrica daqui, a fábrica de outro país, se aqui tem crescimento econômico, aqui tem instrumentos que diminuem o custo e o risco dele, é importante. Agora, o que é papel da política pública? Não deixar só essas empresas multinacionais fazendo os projetos aqui só entre elas. Tem que conectar isso com a cadeia, porque aí você fortalece a cadeia nacional, você fortalece as empresas nacionais. É isso que eu queria voltar a palavra para o Gordon, porque eu interrompi um pouco o raciocínio dele, desse voo que ele estava fazendo dos 30 aos 80, depois dos 80 até mais recentemente, em relação ao papel das políticas públicas mesmo, né? Porque eu acho que tem uma questão chave aí, que é a cabeça de política pública, né? Se você tem um governo que acha que ele não precisa fazer nada, que a inovação vai brotar do sistema, que você não precisa ter agências, que você não precisa ter políticas de inovação, certamente nada vai acontecer, porque justamente as multinacionais não vão transferir tecnologia e muito provavelmente não virão para cá, não trarão o core, elas virão aqui, na melhor das hipóteses, explorar alguma economia de escala, custos de transporte que são altos, então ela vai preferir produzir aqui perto do mercado, e estamos conversados, né? Então eu queria aproveitar esse gancho que você falou, Gordon, das políticas públicas, e voltar para o Lucchesi para, enfim, para ele dar a visão dele, né, do que a gente já fez, do que falta fazer, e de como é que essa mudança de cabeça do Brasil atrapalhou muito, né, em termos de políticas públicas para inovação, né? Perfeito, Paulo. O que nós temos aí, a gente acaba alocando um volume insuficiente de recursos e com instrumentos ruins. Como o Gordon falou, mais crédito e tal, não tem uma estrutura que alavanque o gasto privado, que é um dos problemas que nós temos quando a gente olha o dispêndio brasileiro em P&D, falta muito o gasto privado. A Embrapi é uma experiência bem sucedida disso, ela consegue alavancar, só que deveria se fazer numa intensidade, num volume muito maior do que a Embrapi faz. Vocês têm os números só para dar uma noção para a gente de valores, assim, de bilhão de reais? Consegue dobrar o gasto. Metade do dispêndio da Embrapi, ela consegue coordenar gastos privados. E por que ela faz isso? Porque você conecta instituições que têm cultura, têm laboratórios adequados, e cultura de atendimento à indústria. E tempestividade. Ou seja, ela o faz no tempo empresarial. Não vai participar de um edital, que é um modelo acadêmico, ela tem uma cultura. A Embrapi foi baseado no modelo Fraunhofer, e é claro que ajustado à realidade brasileira. Então, ela mobilizou, o Gordon tem um número na cabeça, mas mais de 1,5 bilhão de reais em projetos, e projetos muito bem sucedidos. As empresas elas foram testando a Embrapi e aumentando a participação. Mas, olhando para o Brasil, nós alocamos um volume pequeno de recursos, eles são contracíclicos, ao contrário do que os países desenvolvidos fazem. Uma crise como essa, um volume imenso de investimento na agenda sanitária e também na quarta revolução industrial, que está acontecendo uma guerra silenciosa. Essa questão da 5G, que envolve geopolítica. Então, China e Estados Unidos
mobilizam 500 bilhões de dólares anos nos seus sistemas para dominar as É uma guerra tecnológica, literalmente. Mas sempre foi. A economia é uma guerra tecnológica permanente. A principal variável é essa. Agora, um ponto importante. Se você pegar os principais fatores que impactam na competitividade, e se o Brasil quiser uma estratégia rápida de desenvolvimento, seguramente a inovação será a agenda que vai dar os melhores resultados em menor tempo. Só que a questão principal é que, no Brasil, essa é uma agenda em que a coordenação macroeconômica, da forma como ela se dá, que ela é conservadora e anacrônica, ela não enxerga isso. E essa não é a questão desse governo, é como se organiza o Brasil desde os anos 80. Se mantém de maneira quase que contínua, com pequenas concessões. É um debate estrutural que nós temos que fazer com relação ao desenvolvimento brasileiro, para superar os problemas que hoje nós temos. O Gordon falou de Israel. A CNI trouxe para o Brasil uma cooperação com um centro de inovação aberta, que é o SOSA, que hoje é uma plataforma mundial, está em vários países, uma empresa israelense, e isso é importante para a cooperação com a agenda brasileira. A Índia, Paulo, e a China, eles calcaram muito o seu desenvolvimento atraindo atividades de P&D. O Gordon deu N exemplos e está correto. Você não vai concorrer com a matriz. O mecenato dessas empresas e o estratégico vai ficar na sua base, vai ficar na sua sede. Perifericamente, eles podem desenvolver. Agora, o Brasil pode atrair isso e pode também, no seu núcleo dinâmico, que foi muito impactado aí pela crise econômica e política que houve aí a partir de 2014, 15, 16, em que impactou fortemente os principais grupos brasileiros. Por exemplo, a Braskem, ela já se colocava como a quinta empresa global de petroquímica no mundo. Sendo o quinto player, ele não vai ter acesso à compra das tecnologias de última geração. Por quê? Porque as grandes começam a se incomodar pelo peso. Claro. Né? E uma tendência é que ela seja desnacionalizada, o que é muito ruim, pela crise aí do grupo que dominava o controle societário da Braskem. Então, falta uma agenda maior de se pensar estrategicamente o Brasil, como fazem os países desenvolvidos, porque certamente o investimento de P&D primário, e o núcleo dele, será feito por empresas brasileiras. É claro que o Brasil pode ter também, como Índia e China fazem, atrair um outsourcing de P&D para cá, e isso impulsionar, inclusive com gravidade, do nosso mercado e a posição estratégica. Só que nós vamos ter que avançar nas reformas econômicas, nas reformas institucionais, e também numa maior segurança jurídica. O Brasil tem um gravíssimo problema de irracionalidade tributária, de burocracia e de enorme insegurança jurídica para as atividades econômicas. E é claro que isso vai impactar a inovação. A inovação é sempre o principal fator de competitividade, mas ele conecta todos os outros. Você só vai ter uma empresa capaz de avançar solidamente em inovação se a empresa estiver saneada nos seus fundamentos. E se o sistema econômico for eficaz. O Brasil, pesquisa lá do movimento competitivo e do Ministério da Economia, ele desperdiça mais de 20% do PIB com irracionalidade fiscal. Essa coisa tem melhorado, mas muito lentamente. Nós precisamos acelerar isso. Eu queria, para além, eu já vou te passar, Gordon, porque na verdade, assim, agora é o momento do programa que começa a me dar agonia, porque a gente já bateu 40 minutos aqui e a gente vai começar a caminhar aqui para concluir. Não agora, daqui a pouco, mas eu quero te passar a palavra, mas eu queria só destacar antes essa questão macroeconômica que o Luquez está falando, porque realmente é uma coisa meio triste, assim. Agora a gente está de novo dando uma alta de juros forte, que vai provocar nova apreciação cambial. A minha sensação é que é uma espécie de bomba de nêutron. Toda vez que a inflação começa a subir um pouquinho, a gente joga bomba de nêutron.
A bomba de nêutron controla a inflação, mas ela mata todo o resto, especialmente a parte tecnológica, né? A gente fez isso nos 90, fez na era Lula e temos o risco de fazer de novo agora. Então, me dá realmente uma dor no coração de ver essa bomba de nêutron sendo usada, especialmente num país como o Brasil, que teria tudo para desenvolver um sistema robusto de inovação, até pelo tamanho do seu mercado interno. O Brasil é um dos poucos países do mundo emergentes que tem uma renda média e tem um mercado interno muito grande. Então a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Mas com isso tudo eu vou passar a palavra para o Gordon e perguntar, e aí você já fala, obviamente, tudo que você quiser, mas eu queria fazer essa pergunta para você e para o Lucchesi também, que é a seguinte: se vocês tivessem carta branca hoje para fazer o que vocês quisessem com as políticas públicas, com a política macro, o que vocês fariam, né, se vocês fossem o czar da economia hoje, né? Quais medidas vocês fariam, né, para impulsionar nosso sistema de inovação? Legal, Paulo. Eu acho que essa questão da macro e da política de inovação direta, o professor Luciano Coutinho chama de política explícita e implícita, né? Se a política macro ela vai para um lado muito ruim, não adianta nada fazer também política de inovação, que ela não vai conseguir, né? Mas caindo nessa discussão que você colocou, que é mais ou menos o que eu queria colocar sobre a política de inovação, eu acho que eu penso que a política de inovação ela tem 3 eixos fundamentais. A primeira, que a gente não fez lá atrás, talvez, mas precisa fazer, e o que dá nome a esse programa, é ter uma grande missão, né? Ter os programas de missão, os grandes desafios nacionais. São grandes desafios conectados à estratégia do setor público, onde ele vai dizer para o setor privado, olha, vai para cá, que para aqui você vai ter recurso, você vai ter apoio, eu quero chegar lá, vai ter demanda, vai ter não reembolsável, vai ter subvenção econômica, compras públicas, e aí conectar os instrumentos mais importantes, né? O Chris Freeman faz isso no livro dele, ele mostra quais são os instrumentos mais importantes para risco, para inovação. Desculpa, que livro é? Chama Economia Industrial. Para mim, chama Economia Industrial do Christoph Freeman. Do Freeman que escreveu lá com o Soyer e tal, Freeman, claro. Isso, essa para mim é a bíblia da inovação, depois do Capitalismo, Socialismo e Democracia do Schumpeter, né? E você conecta os principais instrumentos aqui, aqueles instrumentos que vão botar eles no risco, porque é uma missão, é um desafio, você vai sinalizar para o setor público durante 20 anos, vai ter recurso, pode ir, e aí você vai alavancar também o investimento privado, porque você vai ter o público privado, o Estado falou que aqui vou ter dinheiro, aliás, a gente teve a Embraer, o pré-sal, a energia eólica, todas as missões de sucesso que a gente teve. Né? São poucas que a gente tem, né? Essa é a primeira linha, grande. A segunda linha que você tem que ter é a linha de atender a demanda do setor produtivo. Aquela demanda do dia a dia do setor produtivo. Os caras têm os problemas, eles têm as demandas que têm que ser atendidas, que ele está enxergando, que o setor público não enxerga. Onde não é prioridade do setor público, você tem que ter essa demanda para atender a demanda de inovação, P&D, e tem que ter ali os instrumentos corretos para adequar, conectar com os centros de pesquisa, né? Então você tem que ter essa segunda linha. E a terceira linha que tem que ser feita é a terceira linha para mais ou menos o que é feito no Membership Extension Partnership dos Estados Unidos, que é o MEP, ou mais ou menos na linha do que foi o Brasil Mais Produtivo aqui no Brasil, que é você ajudar as pequenas e médias empresas no processo de digitalização, de instalar coisas básicas como Lean Manufacturing, né, que é o processo de gestão interna da produção, digitalizar o mínimo. Se você for pegar qualquer análise dos Estados Unidos, o MEP, que é esse programa, ele é a base para ajudar as indústrias americanas a ganharem digitalização. Eu acho que o Biden está turbinando esses programas. O Biden está turbinando esse programa. O Biden está turbinando, ele é ligado ao NIST, né? O Biden está fazendo história. Exatamente. Recursos, ele quer os Estados Unidos na liderança. A briga é tecnológica, né? Então ele vai botar. Com instrumentos, com ação pública, né, Gordon? Pode continuar, isso aí. Tracionando e colocando uma massa de recursos fantástica. É isso, o que o Rafael falou, né? A questão pública é fundamental. Então são essas 3 linhas. Os Estados Unidos está morrendo de medo da China, né? Mas vai lá, Gordon, desculpa, as 3 linhas... Só para finalizar, essa 3 linhas importante, o Rafael pode até contar um pouco do Brasil Mais Produtivo aí, que ele liderou na frente do Senai junto com o governo, é um programa importante para ajudar as pequenas empresas. E agora, a principal missão, eu não tenho a menor dúvida, é a agenda dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essa missão, essa é onde o Brasil pode fazer diferença, onde o Brasil pode ser grande, e o Brasil tem um papel estratégico. Tem uma outra coisa que falta, que é o seguinte, a coordenação do sistema de fomento, sistema de financeiro para apoiar. Então, que, aliás, é onde você está hoje, ainda bem, né? Exatamente. Então, você tem lá o BNDES como a cabeça principal, mas o BNDES precisa coordenar esse sistema.
você tem todas as agências de fomento estaduais, os bancos de desenvolvimento estaduais, você tem, mas isso é descoordenado, não tem uma coordenação. Então, você precisa coordenar esse sistema para ele apoiar essa agenda. Então, precisa ter essa coordenação, o BNDES fazendo essa coordenação grande, talvez a FINEP fazendo alguma coordenação também no âmbito de inovação, também ajudando, mas você tem que ter essa coordenação pela BNDES, que ele precisa fazer, que é importante. Ele tem que ter o papel de coordenador do sistema de fomento, de financiamento. Esse financiamento de risco, de inovação, financiamento de longo prazo, o setor privado não vai entrar, né? Ou vai entrar muito depois. Então, o BNDES tem esse papel. Então, se eu fosse falar assim de forma rápida, seria isso. Essas 3 linhas e organizar a coordenação do sistema, colocando conceitos de pesquisas importantes, como a rede Senai, as universidades, conectando nesse sistema. Sempre atendendo também, conectando com o setor produtivo, que é importante. Já falei demais aqui, deixar o Rafael, sabe muito mais que eu, hein? Nada, você colocou no ponto central. Paulo, a provocação é legal. Como a gente resolver a agenda de política pública do Brasil tendo uma carta branca? Todas essas questões que o Gordon levantou, elas vão estabelecer uma nova correlação na agenda de política pública. Para se fazer isso que ele colocou, seria necessário dar o mesmo status para a agenda macroeconômica, para a agenda de política industrial, de política científica, tecnológica e de inovação e de comércio exterior. Se isso estiver integrado no mesmo patamar e, sobretudo, coordenado, as ações de macroeconomia elas não vão se pautar apenas pela estabilização, mas para um propósito maior de estratégia Brasil. Você mesmo falou aí do pulsar de choques adversos que, de tempos em tempos, desorganizam e, na verdade, rebaixam ainda mais, criando uma especialização regressiva. É só olhar a nossa pauta de exportações, como ela vai desaparecendo dos setores de alta e média tecnologia, o que o país está abdicando do futuro e dos segmentos de maior valor agregado, de maior retorno. Para você fazer uma coordenação dos instrumentos financeiros conectado a encomendas, a melhoria da agenda de política pública e você criar elementos que irrigam a capacidade estratégica de investimentos de grupos econômicos no país, você vai ter que ter, por pressuposto, essa macrocoordenação numa equidade da ação macroeconômica com a política industrial, com política tecnológica e de comércio exterior. Então, isso tudo no mesmo pacote, articulado. E aí você vai criar muito maior sinergia nessa agenda de política pública, criando capacidade. O Brasil é um país muito grande, por exemplo, na área de saúde. Nós fizemos aí parcerias, mas muito de envasamento e de produção de IFA. Nós temos competência, temos base científica para criar rotas de vacinas próprias, e isso está sendo feito agora, de maneira tardia. Nós temos condições e ambições de buscar o domínio de vacinas baseados em RNA de terceira geração, que é a mais moderna que se apresenta, que, inclusive, o Instituto Senai de Inovação na área de saúde está buscando isso numa parceria com uma empresa que detém essa tecnologia nos Estados Unidos. E por que isso é importante? Porque depois você pode pensar várias rotas de vacina. O RNA vai abrir uma avenida para curar várias coisas, né? É uma coisa inimaginável, né? Vários problemas epidemiológicos que nós temos, criando rotas de vacinas muito mais céleres. Então, o domínio disso ele é estratégico. Um dos ensinamentos dessa pandemia é nós termos uma segurança na agenda sanitária, de domínio próprio. Isso é importante, como também de produção industrial. Eu acho que... E você não pode pensar em fazer isso se você não tiver uma estratégia de inovação que seja da sociedade. O conceito da MEI, da Mobilização Empresarial pela Inovação, que é liderado pela Confederação Nacional da Indústria, é exatamente esse. É você criar um consenso não difuso,
mas um consenso ativo entre as estratégias empresariais, a política pública e também a percepção de valor da sociedade, numa compreensão que a inovação é o principal fator de competitividade e que nós deveremos criar uma coordenação, como acontece nas principais agendas que foram as mais bem-sucedidas no mundo, como a Alemanha fez muito bem, como o Japão fez muito bem. A China é um outro modelo de sociedade, mas faz, por óbvio, muito bem a coordenação, até porque o Estado é que lidera as empresas, então isso é muito mais fácil. E como os Estados Unidos o faz, mesmo com um aparente discurso liberal, mas tem o orçamento do Pentágono, que é o PIB brasileiro, um pouco mais do que o PIB brasileiro. As decisões estratégicas na área de saúde dão uma vantagem enorme. A gente não consegue competir. O maior supercomputador do Brasil e da América Latina é operado pelo Senai. A gente não consegue competir em nuvem porque é um forte subsídio das empresas norte-americanas, porque isso é estratégico. Então, essa agenda, muitas vezes propalada pelos Estados Unidos liberal, é para índio, que vai se iludir com o espelho. É para uso externo, como se diz, não é para uso interno. Então, é inocente isso. É pregação de manual. Não é assim que o mundo funciona. O mundo funciona com domínio estratégico das principais tecnologias que vão assegurar a geopolítica do amanhã. Quando os principais países do Ocidente estabelecem suspeição pela plataforma 5G da China, é claro que isso é um discurso, porque, na prática, o que está se colocando é uma reserva de mercado para os seus grupos econômicos. Todo mundo faz isso, inclusive a própria China. Então, o jogo é bruto nessa agenda. E o Brasil poderia ter ambições maiores, considerando as oportunidades que já teve no passado e que tem, sobretudo, do seu grande mercado. A gente precisa de estabilidade econômica, não quero colocar isso em questão, mas a estabilidade econômica ela tem que estar conectada a uma política maior, a um projeto de país, que vai vincular várias coisas, até a educação. É claro que a educação tem um propósito de cidadania, de criticidade, de humanismo, mas é também uma agenda para assegurar projeto de vida e carreira para os indivíduos e competitividade para as empresas. Então, tudo isso tem que estar nessa macro discussão que o Brasil não faz. Uma das coisas que eu acho que houve do ciclo autoritário para o ciclo democrático é que se atribuiu ao planejamento, e, sobretudo, o planejamento de longo prazo, algo autoritário. E o Brasil jogou fora uma competência enorme que tinha... jogou fora a água do banho com o bebê junto com a água do banho. Né? Exatamente. A gente abdicou disso e, como o ciclo político a cada 2 anos, as políticas públicas brasileiras são muito fragmentadas, o que é muito ruim para o Brasil e tem se demonstrado na prática com a nossa regressão estrutural ao longo do tempo. Kesi, isso você falando me faz lembrar a todo momento o que acontece no Japão. No Japão, o ministro da Economia e o Banco Central, e o presidente do Banco Central, eles sempre vêm do setor industrial. É uma coisa impressionante. Se você pegar a linhagem de ministros da Economia e de banqueiros centrais do Japão, não tem ninguém lá do setor financeiro, é sempre alguém que veio do setor industrial, né? Então, o nome disso se chama hegemonia, o conceito de hegemonia na sociedade. A gente poderia até usar o modelo americano. O presidente do Banco Central nos Estados Unidos é alguém com um passado glorioso, mas quase sem nenhum futuro, que normalmente é uma pessoa velha. No Brasil, curiosamente, os últimos governos de todas as décadas, é um jovem promissor, sem muito passado, mas com um enorme futuro. Futuro no mercado financeiro, é importante dizer. É uma agenda ruim para o Brasil. O Brasil tem bons bancos, mas ele poderia ter uma regulação bancária superior. Todos os municípios brasileiros são exportadores líquidos de poupança. Se nós pegarmos a relação que existe entre depósitos nos 550 municípios, nos 5.550 municípios brasileiros, e crédito, é uma relação negativa. Então, todos os municípios brasileiros são exportadores
de poupança para São Paulo, uma única mesa que vai emprestar dinheiro para o governo. Isso é muito ruim. Nenhum país desenvolvido tem esse sistema bancário. E tem gente ainda que elogia a automação. Aliás, o dinheiro chega aqui onde eu estou, no condado da Faria Lima, exatamente aqui que vem parar esse dinheiro. E seria muito mais interessante o dinheiro ficar em Jeremoabo, em Parintins, em Estância Velha. Vem financiar prédio no Itaim, o dinheiro está financiando o prédio no Itaim. E aí você teria um setor bancário com inteligência para dar crédito ao agronegócio, ao negócio comercial, à atividade econômica dos 5.550 municípios. Aí o banco funcionaria como banco, como o Hilfield pensou, criando o quê? Alavancando o investimento para a economia real. Seria uma revolução de crédito no Brasil se a gente regulasse melhor o sistema bancário. Está nas mãos do Gordon isso agora. A culpa é dele, se não der certo. Mas eu estou aqui me dando agonia aqui, porque a gente precisa terminar o programa e queria ficar falando mais horas aqui com vocês, mas só destacar que realmente a importância da inovação, né, e do que deveria ser no Brasil, né, os últimos trabalhos de política industrial, todos apontam nessa direção do que vocês estão falando, né, que é fundamental dar um estatuto, né, ou dar um super status às agências de inovação, de política e inovação. O dia que a agência de inovação tiver a mesma força que o Banco Central tem no Brasil, aí eu vou falar, bom, agora acho que o Brasil realmente fez um sistema de inovação poderoso. Agora a sociedade brasileira entendeu a importância da inovação produtiva e que no final do dia é o que a gente está falando aqui, que desenvolvimento se confunde com tecnologia, que se confunde com inovação. Aliás, eu vou até propor aqui para a gente mudar o nome do programa de Missão Desenvolvimento para Missão Inovação, né? Para deixar bem claro, né, a importância da inovação. Mas queria agradecer aqui vocês dois pela aula, por esses ensinamentos aqui, que foram realmente fantásticos, né? Quando a gente fala de inovação, tem um universo incrível que vocês puderam aqui, enfim, em um curto espaço de tempo, infelizmente a gente não tem mais tempo, mas vocês puderam nos mostrar, né, que dá só mais vontade de estudar tudo isso, né, de tanta coisa que tem para entender e para aprender, né? Mas queria agradecer aqui de coração a presença do Gordon, do Kesi, que foram duas aulas fantásticas que a gente teve aqui. Acho que todo mundo que nos ouviu, que nos assistiu vai adorar. Realmente incrível. Obrigado, gente. Muito, muito bom. Obrigado.